Essa menina tá estudando, mas não aprende, ela só decora. Vem estudar com o Fabiano, chega junto que vai ser da hora. É isso aí, meu irmão, chega junto, vai ser da hora, vai ser demais, vai ser top. Mais uma daquelas aulinhas que você já sabe muito bem como é que é. Descomplicada, simples, direta, nem muito rápido, para você não ficar para trás, nem devagar demais para você olhar e falar, poxa, não acontece nada aqui. É isso aí, pessoal. Esse é o Construindo Vencedores. Eu sou Fabiano Rabelo e a gente vai começar mais uma aula de matemática sensacional, tá? O tema tá na tela aqui, ó. Ó o tema aí, ó. Hoje a gente vai falar de arranjo simples, tá bom? Por que que você não falou antes de arranjo simples, Fabiano? Por que que não foi nos vídeos anteriores? Porque eu tenho uma intenção com isso, tá? Eu tenho intenção. Então vamos só recapitular aqui tudo que a gente viu até agora sobre análise combinatória bem rapidinho, tá? Tem um vídeo com o título Análise Combinatória. Lá você vai entender o objetivo da análise combinatória. Para que isso? Para que serve? Se é de comer? Se é de passar na cabeça? Não sei, tá bom? Depois teve um outro vídeo cujo título era Princípio Fundamental da Contagem. Lá a gente resolveu um monte de problemas. Eu te dei um método muito legal para resolver problemas de contagem. E aí vieram outros tipos de agrupamento. Permutações de 3 tipos. Simples, com repetição e circular. Beleza? Depois, por fim, veio um agrupamento muito legal, que são as combinações simples, tá? Um agrupamento muito pedido nas provas por aí, Enem, vestibular e etc. Tá? Nesse agrupamento você viu lá que a ordem não tem importância, basta você agrupar. E, pessoal, ficou para hoje essa ideia de arranjo simples, tá bom? Eu vou logo deixar de cara a minha opinião aqui, tá? Minha opinião é polêmica, tá? Eu, particularmente, para os meus alunos, nos meus cursos, na escola, os alunos que eu já tive, eu sempre deixei claro que não precisa se preocupar com fórmula, não precisa se preocupar com arranjo, tá? Porque tudo que você vai ver aqui hoje eu já te ensinei. Aí você vai falar, pô, então vou embora desse vídeo. Calma, calma. Mas o Enem, por exemplo, ele gosta muito de falar de arranjo. Por isso que é importante a gente ter essa aula, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Mas para resolução de problemas, eu te garanto, tá? Se você não quiser, você nem usa essa ideia aqui, tá bom? Mas eu vou te entregar ela aqui, se você achar legal, você emprega ela. Então, ou seja, já me deu minha opinião polêmica aqui, tá? Se tiver algum professor assistindo aí e falar, nossa, mas como assim você não ensina arranjo? Pode colocar aí nos comentários aí que a gente vai debater muito sobre isso com o maior prazer e com o maior carinho. Tudo bem? Vamos então continuar aqui, ó. Vamos para a ideia de arranjo então. Arranjo simples, a definição é essa aqui, ó, um tipo de agrupamento estudado na análise combinatória. Conhecemos como arranjo todos os agrupamentos formados com n elementos tomados de P em P, sabendo que o valor de n é maior que P, tá bom? E aqui é importante deixar claro o seguinte, tá? Quando esse nzinho aqui para mim, ele é o total de elementos, que eu tenho lá disponíveis, enquanto que P é o total de elementos por agrupamento. Então, quantos eu quero colocar em cada grupo? Tá? No arranjo, e aí por que eu particularmente, assim, pedagogicamente falando, eu sou meio contra, tá? Porque as fórmulas de arranjo de combinação são muito parecidas. Muito parecidas, tá? Vou até te mostrar aqui, ó. Na combinação, aqui tem um P fatorial, tá? Só esse que muda. Tá? Acrescenta aí esse P fatorial, coisa que no arranjo não tem, tá? Então, já é um fator já que complica um pouquinho, tá bom? Outra coisa que é importante falar. Pessoal, no arranjo a gente vai ter coisas do tipo... Vamos supor lá que você tem 8 pessoas. Vamos voltar para o mesmo exemplo lá da aula de combinação. Você tem lá 8 não, vamos mudar aqui. Você tem, sei lá, 6 pessoas disputando 2 vagas
para motorista de uma empresa. 6 pessoas, vamos lá então. 6 pessoas que querem 2 vagas para serem motoristas de uma transportadora lá, de uma empresa, não sei, tá bom? Pessoal, em combinação eu ia falar assim, os caras querem ser motoristas, então não importa quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. Isso aqui é uma combinação simples de 6 para escolher 2, certo? Certo, tá? Mas vamos supor agora que essas 2 vagas são uma para gerente e a outra para caixa. Não tem motorista aqui mais não, tá? Um para gerente e o outro para caixa, para trabalhar no caixa, tá? Agora é o seguinte, o primeiro escolhido é gerente e o segundo escolhido é caixa. Caramba, agora a ordem é importante, né? Porque se for para sortear, por exemplo, eu vou te falar, gerente em geral ganha mais do que o caixa, né? Eu ia querer ser o primeiro sorteado, tá? Eu ia querer ser o primeiro e não o segundo, tá bom? Não é assim que funciona? Mais ou menos? Beleza. Então, pessoal, olha só. Isso vale também para uma corrida, ordem de chegada. É claro que ser o primeiro é melhor do que ser o segundo. Ser o segundo é melhor do que ser o terceiro e assim por diante. Tá? Nesse caso que eu acabei de falar, que eu acabei de mencionar aqui, pessoal, é nessas horas que a gente está falando de arranjo. Aí a gente vai ter um arranjo de 6, escolhe 2. Tá? Nesse caso, pessoal, os resultados são diferentes. Uma combinação de 6 escolhe 2 e um arranjo de 6 escolhe 2 são coisas diferentes? São. Vamos jogar na fórmula de arranjo aí que você vai ver. Ó. Fórmula de arranjo. 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial. 6 fatorial é 6 sobre 6 menos 2, 4 fatorial. Olha o que vai sobrar aqui. Ó. 6. Opa, desculpa, errei. Falei uma coisa, escrevi outra. Tem gente que não consegue, né? Eu consigo falar uma coisa e escrever outra. Tem gente que fala que escreve o que está falando. Então 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial, que eu cancelo aqui, sobrou quem? 6 vezes 5. Tá? Que é mais ou menos o que eu faria com o princípio fundamental da contagem. Se eu fosse fazer pelo princípio fundamental da contagem, eu ia pensar assim: de quantas maneiras eu tenho para escolher o gerente e quantas formas eu tenho para escolher o caixa. Eu tenho 6 opções para gerente. Na hora que eu terminar de escolher, sobram 5 pessoas para ser o caixa. 6 vezes 5 dá 30. Aqui também deu 30. Tá? Aí você vai falar assim, poxa, então eu vou voltar para a aula de princípio fundamental da contagem e vou me especializar nela, que é muito melhor. Verdade, eu concordo contigo. Tá? Mas eu vou te mostrar questões de Enem que fala de arranjo. Esse aqui é o grande problema, tá? Em termos práticos, e aí eu preciso agora de muita atenção, vamos lá. Em termos práticos, no mundo prático, eu não ensinaria e não ensino arranjo. Mas a banca do Enem gosta de falar de arranjo. É isso que eu estou falando aqui, entendeu? Por isso que eu acabo fazendo esse vídeo sobre arranjo, tá bom? Deixa seu comentário aí, o que você acha sobre essa coisa do Enem cobrar uma coisa que nem que é meio chover no molhado, tá? Se é que você concorda comigo, tá bom? Então vamos lá para os nossos exemplos. Eu vou te mostrando aí aos poucos que a gente consegue resolver também com o princípio fundamental da contagem, tá? Ok? As senhas de um determinado banco são formadas por 4 dígitos, sendo que os algarismos utilizados não poderiam aparecer 2 vezes na mesma senha. Ou seja, não pode repetir, né? Sendo assim, qual a quantidade de senhas possíveis para esse sistema? 4 dígitos, tá? É senha. Então, é o seguinte, quantos dígitos a gente conhece? A gente conhece 10, né? Do 0 até o 9. Não é isso? Ótimo. Bom, tá aí os 10 dígitos que a gente conhece, tá bom? As minhas senhas tem que ser assim, ó. 1, 2, 3, 4 algarismos. Qualquer um desses 10 pode ser o primeiro, tá? Porque senha pode começar com 0? Senha pode, não tem problema nenhum, tá? Uma vez que eu escolhi alguém daquele conjunto, sobraram 9 para ser o segundo, tá? Já escolhi 2 elementos desse conjunto aqui.
Sobraram 8 para ser o terceiro e, consequentemente, 7 para ser o quarto. Isso pelo princípio fundamental da contagem, tá? Utilizando fórmula de arranjo. Dá certo também, Fabiano? Dá. É um arranjo de 10 elementos para escolher 4. Olha aí. 10 fatorial sobre 10 menos 4. Só que 10 menos 4 fatorial é a mesma coisa que 6 fatorial. E aí, na hora de desmembrar isso aqui, eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido por 6 fatorial, que quando eu cancelo, sobra lá o mesmo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Tá? Ou seja, o resultado daqui é o mesmo que vai dar aqui. O resultado de arranjo é o mesmo resultado que vai dar no princípio fundamental da contagem. Eu confesso que eu não fiz essa conta, tá? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, mas eu posso fazer agora, não estou fazendo nada mesmo, tá bom? Então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 10 vezes 9 dá 7 vezes 9, 63, vezes 10, 630, que vezes 8 dá, deixa eu ver, 5.040. Tá aí. Então isso aqui também dá 5.040. Vamos lá, corta para mim agora. Vamos lá. Vamos entender uma coisa que é rapidinho. Então veja bem, o que eu estou dizendo é que todo e qualquer problema que é proposto para ser resolvido com arranjo, eu consigo resolver com o princípio fundamental da contagem. Cuidado, a recíproca não é verdadeira, tá? Tá bom? Todos os problemas que eu resolvo com o princípio fundamental da contagem, nem sempre eu consigo aplicar arranjo. Nem sempre, tá? Por exemplo, problemas que têm restrição, tá? Problemas que têm restrição. Vamos supor que a senha aí, o último dígito tem que ser 2. Ou o último dígito tem que ser par. Caramba, para colocar isso em fórmula é difícil, é quase impossível, tá? Então eu vou lá olhando algarismo por algarismo no princípio fundamental da contagem. Então eu vou repetir, tá? Todo problema de PFC eu consigo resolver, aliás, minto. Todo problema de arranjo eu consigo resolver por PFC. Nem todo problema que eu resolvo com PFC eu consigo jogar na fórmula de arranjo, tá bom? Bom, então vamos para o nosso próximo exemplo aí. Vamos falar aí de mais um exemplo aí de arranjo. Em uma fila do cinema, há 5 cadeiras consecutivas vazias. O número de maneiras que 3 pessoas A, B e C podem sentar-se nelas é... Pessoal, olha só, é muito comum que pessoas, quando vão responder esse tipo de problema, você tem mais cadeiras, tem mais lugar do que pessoas. As pessoas ficam agoniadas, porque elas falam assim, pô, a primeira cadeira eu posso preencher de quanto jeito? Não, é o contrário, tá? Não é por aí, tá bom? Então assim, a gente vai pensar por uma outra ótica. É como se eu fosse falar assim, ó, tá bom. Na verdade, eu não vou distribuir as pessoas nas cadeiras. É como se eu distribuísse as cadeiras para as pessoas. Entendeu a ideia? Se eu falasse assim, ó, pega essa cadeira aqui. Então a primeira pessoa vai receber qual cadeira? A cadeira A, B, C. Aliás, vamos supor que as cadeiras sejam cadeira 1. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. As pessoas são A, B e C. E as 5 cadeiras são as cadeiras 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá? E aí, pelo PFC, eu faria isso aqui, ó. Eu diria assim, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher onde a pessoa A vai sentar-se, onde a pessoa B vai sentar-se e onde a pessoa C vai sentar-se. Entendeu o que eu quis dizer aqui? Muita gente olha para as cadeiras. Eu não vou olhar para as cadeiras, eu vou olhar para as pessoas. Eu vou olhar para o primeiro cara, Joãozinho, você... Bom, eu posso te colocar sentado ali de 5 formas diferentes, porque existem 5 cadeiras. Então, eu vou lá e escrevo isso. O Joãozinho é a primeira pessoa, eu tenho 5 cadeiras para oferecer para esse cara. Aí esse cara sentou. Para o próximo caboclo, eu só tenho 4 cadeiras disponíveis. E para o próximo eu só tenho 3. Tá? Então aqui é 5 vezes 4, que dá 20 vezes 3, 60. Tá resolvido o problema para o PFC. Mas se você for pensar em arranjo, você também tem 5 lugares para escolher 3 deles para serem ocupados. Tá? 5, escolhe 3, ok?
Isso aqui vai ser igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Só que 5 menos 3 fatorial é 2 fatorial. E aí eu vou ficar com 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Dividido por 2 fatorial. Eu posso cancelar isso aqui. Sobrou 5 vezes 4 vezes 3, que também é igual a 60, do mesmo jeito que aconteceu lá em cima. Tá? Mas veja bem, por que foi possível responder esse problema de duas maneiras, usando fórmula e sem usar fórmula? Porque o problema não tem restrição. Tá? Se eu coloco uma restrição do tipo, sabendo que duas pessoas A e B não podem ficar lado a lado de jeito nenhum. Elas têm que ter pelo menos uma cadeira entre elas. Aí já mudaria muito o problema. Tá? E aí eu não consigo colocar essa restrição em fórmula. Tá bom? Belezinha? Ok, então vamos passar para o próximo exemplo aí. Olha lá. Para a escolha aleatória de um representante e de um vice-representante de determinada sala de aula, todos os 32 alunos da sala têm a mesma chance de ser o representante ou vice. Dessa forma, o número total de maneiras diferentes possíveis para essa escolha é... Então tá fácil, né? Eu tenho 32 para escolher 2. Como a ordem é importante, o primeiro vai ser representante e o segundo vai ser vice, é um arranjo, 32, escolhe 2. Então vai ser 32 fatorial sobre 32 menos 2 fatorial. Que é a mesma coisa que 32 sobre 30 fatorial. Tá? 32 fatorial é a mesma coisa que 32 vezes 31 vezes 30 fatorial dividido por... Calma aí, nossa, ficou horrível isso aqui. Calma aí. Vou apagar só isso aqui. E continuar aqui, ó. Sobre 30 fatorial. Então o que eu vou ter aqui é 32 vezes 31. Então isso aqui é igual a 32 vezes 31, que é igual a 992. Pronto. Tá? Mas veja bem, pelo PFC, eu teria isso aqui, ó. Eu só preciso escolher o representante e o vice-representante. Tenho 32 maneiras de escolher o primeiro, 31 de escolher o segundo. 32 vezes 31 dá os mesmos 992. Portanto, letra E, tá? Estou reforçando muito essa ideia de resolver os problemas de duas maneiras diferentes. Tá chateado com o arranjo? Coloca no comentário aí, pô, mas pra que isso? Tá? Mas eu vou te mostrar o pra que isso. Vou te colocar aqui agora uma questão do Enem, tá? E no Enem, olha o que eles fazem. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolha dos times do jogo de abertura podem ser calculadas por meio de... Aí vem as opções, uma combinação e um arranjo e uma combinação, um arranjo e uma permutação, 2 combinações e 2 arranjos. Então, resumidamente, se você chega na prova do Enem sem ter nenhuma noção do que é arranjo, você erra essa questão. Pô, mas que história é essa de arranjo? O que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Você erra a questão. Entendeu agora onde é que eu queria chegar? Por que é importante você ter o conhecimento também? Beleza, então a gente vai continuar tendo o conhecimento do que é arranjo. Agora, olha só, veja com muita calma. Vamos voltar para o problema lá, tá? 12 times se inscreveram para um torneio. Bom, primeiro eu tenho que sortear 4. De cara eu penso assim, 12. Tenho que escolher 4. Se eu escolher os times A, B, C e D, ou mudar a ordem dessa escolha, C, D, A, B, vai dar um grupo do mesmo jeito, não vai? Então de cara eu já sei que é uma combinação. Primeira coisa que eu vou fazer é uma combinação de 12 para escolher 4. Tá. Depois disso, eu tenho que ir lá nesse grupo com 4, eu tenho que escolher 2. E aí veja bem o que ele fala sobre esses 2 times aí. O primeiro time a ser escolhido vai jogar em casa.
E o segundo que vai jogar contra ele será o visitante. Então, opa, e agora? Se trocar essa ordem, aí o segundo, né, que vai ser agora primeiro, ele vai ser o time que joga em casa, tá bom? E aquele primeiro lá que agora passou a ser segundo, vai ser o visitante. Então mudou tudo, mudou bastante. Não é só escolher 2 times e pronto, e colocar lá para jogar, tá? Então essa ordem de escolha dos 2 tem muita importância. Então, o que eu tenho agora é o seguinte, eu tenho um arranjo, 4, escolhe 2. Então, por que no primeiro passo foi uma combinação? Porque a escolha dos 4 que eu montar o grupo, se eu mexo nessa ordem, não gera um novo grupo, o grupo continua sendo o mesmo. E por que quando eu vou para o segundo passo, eu usei arranjo e não combinação? Porque agora a ordem de escolha desses 2 times, né, quando eu troco essa ordem, gera uma situação nova. Portanto, a resposta correta aqui, meus amigos, é uma combinação e um arranjo, respectivamente, tá? Tem que ser nessa ordem aí, ok? Entendeu a ideia? Entendeu a importância? É isso aí, galera. Olha só, eu já vou para minha revisão, vamos para os nossos finalmente, mas eu gostaria muito que você deixasse nos comentários aí a sua impressão sobre essa história de arranjo, arranjo no Enem, arranjo na sala de aula, precisa, não precisa, o que você acha? Dá a sua opinião aí, que toda opinião é muito válida para esse debate, ok? Vamos para minha revisão aqui, ó. É importante compreender que na combinação a ordem dos elementos no conjunto não é importante e que no arranjo ela é, tá? Essa aqui é a minha primeira dica para te deixar ninja mesmo. Segunda, representamos o arranjo de N elementos agrupados de P em P por essa fórmula aqui, ó, tá? Que é uma fórmula muito parecida com a de combinação, por isso não confunda. E aqui eu te deixo a minha última frase aqui, que é para você refletir. Todo problema de arranjo consigo resolver pelo PFC. A recíproca nem sempre é verdadeira, ok? Pensa nisso aí, deixa a sua opinião lá no Instagram, Prof. Fabiano Rabelo 11, tá? Segue o professor lá no Instagram. Acessa também o www.construindovencedores.com.br. Galera, eu espero que você tenha gostado, assim como eu. Muito, gostei demais dessa aula, espero que você tenha gostado também, tá? Deixa seu likezinho se você curtiu, se você aproveitou esse conteúdo, se ele serviu para o seu conhecimento, para engrandecer aquilo que você já sabe. Deixa seu likezinho, agradece, é a sua maneira de agradecer e de fortalecer a gente aqui, tá beleza? Vamos junto então, que a jornada tá só começando. Fica com Deus e até a próxima.